Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa interpretação bem particular, né? De uma profecia bíblica famosa. Isso, aquela de Daniel, das 2300 tardes e manhãs, e a purificação do santuário. Exato. Recebemos um material aqui que, olha, sai bastante do padrão, sabe? Traz uma visão bem diferente do que a gente costuma ouvir. Pois é, e essa profecia, né, ela sempre deu o que falar, muitas leituras diferentes ao longo dos séculos. A nossa ideia aqui é entender os pontos principais dessa perspectiva específica. Vamos então tentar desembrulhar isso? Vamos lá. O interessante desse material é que ele já começa dizendo que o foco não devia ser material, sabe? Tinha que ser espiritual. Ah, então já começa diferente aí. Totalmente. A fonte argumenta que muitas interpretações, elas erram ao focar num santuário físico mesmo, de pedra, construído por homens. Entendi. E o que seria o santuário, então, para essa linha de pensamento? Olha, o texto é bem direto nisso. Ele afirma que o santuário que Daniel menciona Nossa, somos nós. o ser humano. Sim. A ideia é que, desde Adão, o ser humano estaria espiritualmente, digamos, corrompido. E por causa disso, não poderia ser habitado pelo Espírito de Deus. Isso muda tudo. Porque se o santuário é a pessoa, Aí a purificação ganha outro sentido, né? com certeza, deixa de ser um ritual num lugar físico, Exato. passa a ser a purificação espiritual da pessoa, aquela limpeza interna necessária para que ela possa se tornar, de fato, morada do Espírito Santo. Faz sentido dentro dessa lógica. E tem a questão do tempo, né? Até 2300 tardes e manhãs. Como eles leem isso? Ah, o tempo. Esse é o outro ponto bem específico. O texto pega a palavra até. No hebraico, ad. Até, certo? Eles argumentam que esse até não marca só o ponto final. Indica um período mesmo, uma duração. Um período que começa quando? Aí que tá. A contagem teria começado, tipo, na hora. No momento exato em que a profecia foi dada a Daniel. Imediatamente. Interessante. E as tardes e manhãs? Interpretam como 2300 dias literais. Só que aí aplicam aquele princípio, que às vezes usam em profecia, de um dia valendo um ano. Ah, o princípio de ano. Então seriam 2300 anos proféticos. Isso, seria um período total de 2300 anos, segundo essa leitura. Ok, então se o período começou logo ali com Daniel e dura 2300 anos, onde entra a purificação? Então, se a purificação tem que acontecer dentro desse período, e não só no finalzinho dele, Certo? a conclusão que o texto chega é que o evento-chave da purificação não seria lá no fim dos 2300 anos. E quando seria então? Eles situam esse evento mais ou menos uns 500 anos depois da profecia. Identificam com o sacrifício de Jesus Cristo. Nossa, quer dizer que a purificação do santuário seria a morte de Cristo na cruz. Exatamente. A purificação do santuário humano seria feita pelo sangue de Cristo. É isso que limparia espiritualmente quem crê nele, quem se entrega. E tornaria a pessoa apta a receber o Espírito Santo. Isso, tornando a pessoa a verdadeira morada de Deus, o verdadeiro santuário purificado. Entendi a lógica. E qual seria a implicação disso para o templo físico lá de Jerusalém, segundo essa visão? A consequência que o texto aponta é bem direta. Naquele momento do sacrifício de Cristo, o templo físico, o de pedras, teria perdido a sua função sagrada principal. Perdida a função. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitaria mais ali naquela estrutura, passaria a habitar nas pessoas purificadas pela fé em Cristo. Elas seriam os novos santuários, né? Entendi. Fecha o raciocínio. Então, só para a gente amarrar os pontos dessa interpretação que a gente viu. Primeiro, o santuário é o ser humano. Certo. Segundo, a purificação espiritual feita pelo sacrifício de Cristo. Ok. E terceiro, e talvez o mais diferente, esse evento aconteceu durante o período dos 2300 anos, que começou logo de cara, não só no fim. É uma visão bem diferente daquelas que focam num santuário na terra, sendo purificado depois, ou mesmo um no céu, em datas bem posteriores, né? Com certeza. Contrasta bastante. É interessante como essa leitura realmente puxa o foco todo para dentro, né? Sai do externo, do ritual, e vai para a transformação da pessoa ligada a um evento histórico central, que é Cristo. Sim, é uma mudança de eixo bem significativa. Dos templos, das estruturas físicas na nossa vida espiritual. É uma boa pergunta. Algo para refletir, com certeza.